apresentaremos uma resenha em vídeo sobre Frankenstein. Frankenstein, escrito por Mary Shelley e publicado em 1818, é um romance gótico que conta a história do jovem cientista Victor Frankenstein. Victor decide criar vida ao juntar partes de cadáveres e dar vida a uma criatura. No entanto, a criatura que ele cria se revela um monstro horrendo e sem nome. A história gira em torno das consequências trágicas desse experimento. Mary Shelley foi uma escritora britânica do século XIX, mais conhecida por sua obra icônica Frankenstein. Ela nasceu em 1797 e cresceu em um ambiente literário, sendo uma filha da filósofa feminista Mary Wollstonecraft e do filósofo William Godwin. Em 1816, Mary Shelley escreveu Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, durante uma viagem à Suíça com o poeta Percy Bysshe Shelley e Lord Byron. O livro, publicado em 1818, é uma obra fundamental da literatura gótica e de ficção científica, explorando questões morais e éticas relacionadas à criação e à ciência. A vida de Mary Shelley foi marcada por tragédias, incluindo a morte de sua mãe quando ela era criança e a morte prematura de seu marido Percy Shelley. Ela continuou a escrever romances, ensaios e histórias curtas ao longo de sua vida, embora Frankenstein tenha sido sua obra mais famosa. Mary Shelley faleceu em 1851, deixando um legado duradouro na literatura, especialmente no gênero de ficção científica. Resumo do enredo. O romance narra a história de Victor Frankenstein, um jovem cientista obcecado por desvendar os segredos da criação da vida. Ele realiza um experimento ambicioso no qual dá vida a uma criatura monstruosa a partir de partes de cadáveres. No entanto, ao ver o resultado do seu experimento, Victor fica horrorizado com a criatura que criou e a abandona. A criatura, sem nome, é deixada à sua própria sorte e, ao longo da narrativa, sofre rejeição e isolamento. Ela tenta buscar aceitação e compreensão, mas é constantemente repelida pela sociedade devido à sua aparência assustadora. Isso leva a criatura a cometer atos de vingança e ações violentas. A história gira em torno de 3 personagens principais. 1. Victor Frankenstein, um jovem cientista obcecado pela busca do segredo da vida. Ele cria a criatura monstruosa e depois se atormenta com o que faz. 2. A criatura, uma criação de Victor. A criatura é inicialmente um ser benevolente, mas se torna atormentada e vingativa devido ao abandono e ao preconceito que enfrenta. A narrativa explora temas como ambição desenfreada, responsabilidade, isolamento, alienação e a busca pela redenção. A criatura, frequentemente chamada de Frankenstein, é rejeitada por seu criador e pela sociedade, o que a leva a cometer atos de vingança. A relação complexa entre Victor e a criatura é central para a trama. Frankenstein tem diversos pontos negativos e positivos. Pontos negativos: 1. Isolamento e alienamento. A história destaca o isolamento de Victor Frankenstein e da criatura, explorando como o isolamento pode levar a comportamentos destrutivos. 2. Consequências da ambição. A narrativa adverte sobre os perigos da ambição desenfreada e da busca pelo conhecimento sem limites, que podem levar a consequências catastróficas. 3. Tragédia e desespero. A obra é sombria e cheia de tragédia, com personagens enfrentando perdas e sofrimentos significativos. Agora sobre os pontos positivos. 1. Exploração de temas universais. Frankenstein aborda temas universais como a busca pela identidade, a natureza da humanidade e a responsabilidade pelas nossas ações. 2. Inovação literária. Mary Shelley foi pioneira na literatura da ficção científica, criando uma obra que ainda é relevante e influente hoje. 3. Complexidade dos personagens. A narrativa apresenta personagens complexos, como a criatura, que desafia a noção de vilão puro e herói, tornando a história mais rica em termos de desenvolvimento de personagens. 4. Crítica social. A obra também pode ser interpretada como uma crítica à sociedade da época, refletindo sobre questões como a marginalização e o preconceito. Em resumo, Frankenstein é uma obra rica em significado e complexidade, com pontos negativos que destacam os perigos da ambição descontrolada e pontos positivos que exploram temas profundos e oferecem insights sobre a condição humana. Frankenstein é considerado um marco na literatura de ficção científica e horror gótico, e também levanta questões profundas sobre o papel da ciência e da moral na sociedade. A obra tem tido uma influência duradoura na cultura popular e é um clássico da literatura.